Ok, más notícias. Você foi raptado. Não há tempo para explicar, vamos apenas sair daqui. Então, você se encontra em uma cela escura com um chão de terra e uma janela pequena a uma altura 2 vezes maior que a sua. Não tem comida, nem água, mas tem uma pá. Por que eles deixaram uma pá? Não me pergunte, eu não sei. Apenas fique feliz por ter isso. No entanto, você não pode cavar para sair porque as paredes são parcialmente subterrâneas. E então, como você sai dessa? Você ainda pode cavar e fazer uma pilha alta de terra que o fará alcançar a janela e sair de lá. Então, você faz exatamente isso e se vê em um corredor escuro. Você não tem nada para fazer a não ser seguir em frente, esperando que mais cedo ou mais tarde você encontre a saída deste lugar assustador. Meia hora depois, você se aproxima de uma porta de metal. Você tem que inserir a senha, mas aqui vai uma dica. Berlim, 600. Paris, 400. Londres, 800. Roma, 200. Toronto, qual é a senha? Cada consoante na palavra dá 200 pontos, enquanto cada vogal tira 100 pontos. Na palavra Toronto existem 4 consoantes, que dão 800 juntas. 3 vogais tiram 300 pontos, então a senha é 500. A porta estala e você deixa outro obstáculo para trás. Logo, você se aproxima de mais 3 portas. Atrás da primeira tem um bloco de ferro com um sensor de movimento que esmaga todos que ali entram. Atrás da segunda porta tem um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há cacos de vidro espalhados pelo chão. Qual caminho você escolhe? Você escolhe a terceira porta, obviamente. Você está usando botas, certo? Então pisar no vidro certamente não vai ser uma tarefa muito difícil. Você segue o túnel até chegar à próxima sala. Quando pisa lá, uma jaula de metal cai do teto e o prende dentro. No entanto, existem 3 botões. O botão vermelho abrirá a jaula, mas também abrirá uma porta com um leão faminto. O botão azul encherá a jaula de água por 10 minutos e só então abrirá a porta. No entanto, lembre-se de que as pessoas só podem viver 7 minutos sem oxigênio. O botão verde vai colocar fogo na sala, mas vai abrir a porta da jaula em 5 minutos. Qual você escolhe? Você deve escolher o botão azul. A água não será capaz de encher a jaula, porque ela irá apenas sair para fora. Você só terá que esperar 10 minutos até que a porta se abra para que possa sair com segurança. Você vira à direita e imediatamente esbarra em um guarda enorme. Seu coração dá um pulo e você fica paralisado de medo. Para sua surpresa, o guarda olha para você e pergunta: "Quer passar?" Sem palavras, você apenas concorda. "Tá legal. Veja só, ninguém aqui quer jogar charadas comigo. Se você resolver um dos meus enigmas, vou deixá-lo ir e não contarei a ninguém que o vi. Combinado?" Você concorda novamente, e aqui vem o seu enigma. Qual é a invenção que permite que você veja através das paredes? É uma janela, é claro. O guarda sorri e diz: "Cuidado com os vampiros." Então ele se afasta, deixando você ir. Uau, essa foi por pouco. E vampiros? Isso te dá arrepios, mas você tem que continuar se movendo para sair. E novamente, outra porta que exige uma senha. Você consegue decifrá-la? Há uma dica novamente. Você deve continuar a sequência U, D, T, Q, C, S, S, O, N, D. Cada uma dessas letras é a primeira letra dos números. U para 1, D para 2, T para 3, depois 4, 5 e assim por diante. O último representa 10, então as próximas 4 letras são O, D, T, C. 11, 12, 13 e 14. Sim, está correto. A porta se abre com um clique. Vamos adiante. Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala.
O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia? Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar. Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem! Agora, dê a cada um dos cães um pedaço de bolo e saia daí imediatamente. Você corre para a porta e a fecha atrás de si. Você está em um túnel novamente. E dessa vez não há luz alguma. Você se move na escuridão total, colocando a mão na parede para saber para onde ir. Você anda assim por pelo menos meia hora, quando finalmente vê alguma luz. Você corre em direção a ela e se depara com outra porta enorme que exige uma senha. Felizmente, há uma dica novamente, mas haverá 2 perguntas aparecendo uma a cada vez. Para obter a senha, você precisa responder as 2 e colocar as respostas juntas. Pronto? Quantos meses tem 28 dias? Todos os 12, obviamente. Ok, próxima pergunta. Aqui está a seguinte sequência de letras: S, M, H, D, S. Quais são as próximas 2 letras? S significa segundos, M, minutos, H, horas, D, dias e S de novo significa semanas. Portanto, as próximas letras são M para meses e A para anos. E a senha completa é 12MA. A porta clica e você está do lado de fora. Finalmente, você sente o ar e o sol de verdade. Mas antes que você comece a pensar sobre o que aconteceu e o que fazer a seguir, um policial vem até a sua pessoa. Com ele, há 2 mulheres usando sacos de papel na cabeça. Senhor, você é o Sr. Silva? Pergunta o policial. Você responde que é exatamente você. No entanto, o policial parece suspeito.
Bom, não podemos saber com certeza se você não é um desses criminosos que finge ser outra pessoa, então temos que testá-lo. Uma dessas mulheres é a sua noiva. Diga-nos qual delas. E agora você finalmente se lembra do que aconteceu. Era a manhã do seu casamento. Você estava prestes a se casar e então se encontrou naquele calabouço. Bom, o problema é que você ainda não viu o vestido de noiva da sua futura esposa, então você nem consegue dizer qual é o certo. Existe alguma outra maneira de saber? Pense com cuidado. Com o rosto coberto, essas mulheres são bastante idênticas. Você não precisa de muito tempo. Você percebe que uma das mulheres já está usando uma aliança de casamento. No entanto, você e sua noiva ainda não são casados, então ela não deveria ter uma. E a que não tem é a sua. Parabéns! A mulher remove o saco e você vê que é realmente ela. Logo atrás de você, a porta se abre e os vampiros saem. Você está prestes a começar a gritar, mas eles tiram suas perucas e no final das contas mostram que são na verdade seus amigos. Então foi tudo uma pegadinha? Bom, sim, foi. Mas não fique bravo, você se divertiu, não é? Bom, na maior parte do tempo. O Moreira tinha uma pequena empresa. Apenas 4 pessoas trabalhavam lá. Um dia, ele chegou ao escritório e não encontrou suas pantufas preferidas, que sempre usava para trabalhar. O homem procurou por toda parte e finalmente as encontrou na cobertura do edifício. E ficou furioso. Então, entrou no escritório e começou a interrogar seus funcionários. O Daniel disse: "Nem sei onde o senhor guarda suas pantufas." O André falou: "Morro de medo de altura, nunca subi lá." A Sandra garantiu: "Estou usando salto alto hoje, mal estou conseguindo andar com eles." E a Emily afirmou: "Respeito muito, senhor, nunca faria isso." Um dos funcionários está mentindo, mas qual deles? É o André. Ele disse que tem medo de altura, mas sobre sua mesa há uma foto na qual está saltando de paraquedas. Oh. O namorado da Melissa a pediu em casamento e a presenteou com um lindo anel de diamantes. A jovem ficou com medo de perder a joia, então a guardou dentro de uma caixinha e a colocou sobre sua penteadeira. Um dia, após um longo e exaustivo dia de trabalho, ela chegou em casa e foi direto para a cama. Quando acordou no dia seguinte, o anel tinha sumido. A Melissa ligou para a polícia, que interrogou 3 suspeitos. A colega de apartamento dela, seu melhor amigo e a vizinha, perguntando o que cada um havia feito na noite anterior. A Ellen, que morava com a Melissa havia 3 anos, disse que a amiga parecia mesmo estar muito cansada naquele dia. Então preparou um chá para a Melissa e viu que ela foi para a cama às 10 da noite. O Eric, o melhor amigo da Melissa, afirmou que foi visitá-la mais ou menos às 11h30 da noite. A jovem já estava dormindo, mas ele viu uma caixinha de joia aberta em cima da mesa. Ela estava vazia. O rapaz ficou intrigado, mas saiu imediatamente. A Brenda, a vizinha, falou que queria pegar um livro emprestado com a Melissa, mas quando telefonou, a jovem não atendeu. Então a Brenda resolveu não incomodá-la tão tarde da noite. A polícia soube na hora qual dessas pessoas estava mentindo. Quem? Foi o Eric. A pergunta era apenas o que ele tinha feito na noite passada, mas o rapaz mencionou a caixa de joia. Então sabia que o anel tinha sumido porque o tinha pegado. Um grupo de amigos foi acampar. Eles encontraram um lindo lugar na floresta perto de um rio. O plano era passar uma semana lá, mas no 3º dia o Chris desapareceu. O resto do grupo se juntou perto da fogueira para tentar descobrir onde ele poderia estar. O Paulo disse: "Não tínhamos lenha suficiente, então entrei na floresta para buscar mais. Quando voltei, o Chris já não estava mais aqui." A Aline falou: "Eu estava no rio lavando minha camiseta que tinha manchado com ketchup na hora do almoço." E a Nancy afirmou: "Eu não estava me sentindo bem, então resolvi tirar um cochilo. Fui acordada por uma coruja." Um dos jovens está mentindo. Você sabe qual? A Nancy. As corujas dormem durante o dia. Isso significa que essa ave não poderia ter acordado a jovem. Alguém provocou um vazamento de gás no apartamento do Marcos. Por sorte, o homem percebeu e tratou logo de ligar para a polícia. Após revistar o imóvel, os policiais encontraram um relógio. O Marcos disse que não era dele. O detetive resolveu armar uma emboscada. O relógio parecia ser caro,
Então, certamente o criminoso voltaria para pegá-lo. Mais ou menos à meia-noite, eles ouviram a chave virar na fechadura da porta e nisso um homem entrou. Ele estava segurando uma vela nas mãos. A princípio, o detetive quis prender o cara, mas depois de um tempo viu que aquela não era a pessoa que estavam procurando. Como ele descobriu isso? Independentemente do que aquele homem estava fazendo no apartamento de Marcos, ele não era responsável pelo vazamento de gás. O criminoso não entraria no apartamento segurando uma vela. Ele teria certeza de que o lugar ainda estava cheio de gás. A polícia descobriu que uma gangue estava planejando roubar um banco. Um agente disfarçado foi enviado para o restaurante onde os criminosos se reuniam todas as noites. Sua missão era prender um rastreador GPS minúsculo em um dos membros da gangue. Assim, a polícia saberia a localização deles e conseguiria impedi-los de roubar o banco. O chefe da gangue era o cérebro do grupo. Todos os demais só tinham músculos. O policial disfarçado devia tomar muito cuidado perto do líder, pois ele poderia ver o rastreador. Quanto aos outros membros da gangue, nenhum notaria. Onde o agente deve colocar o rastreador? Na mochila do líder. Ele seria o único que conseguiria ver o dispositivo, mas não se estiver nas costas dele. A polícia recebeu um chamado da casa de um homem rico. Ele saiu para correr e não voltou mais. Quando vários policiais chegaram, interrogaram todas as pessoas da residência. Havia uma diarista, a esposa do milionário e o motorista. A diarista falou: "Quando o Sr. Jonas saiu para correr, me pediu que preparasse seu café da manhã. Eu fui cuidar disso imediatamente, mas já se passaram 3 horas e ele ainda não voltou." A esposa estava preocupada também. "Eu o vi de manhã, mas ele estava com pressa. Nós apenas nos cumprimentamos e ele foi trabalhar." O motorista falou para a polícia que estava dentro do carro à espera do chefe e que ficou mexendo no celular. Qual dessas pessoas sabe alguma coisa sobre o sumiço do milionário? A diarista estava mentindo. Se ela tivesse mesmo cortado as maçãs para o café da manhã 3 horas atrás, elas já estariam marrons agora. A Shirley arranjou um emprego como assistente de vendas e ficou super feliz quando recebeu seu primeiro salário. No fim de semana, ela foi passear no parque e resolveu se presentear com um sorvete. Ela puxou o dinheiro do bolso, mas uma rajada de vento tirou as notas de suas mãos. A jovem até conseguiu pegá-las de volta, mas estava faltando uma nota de R$5. A Shirley deu uma olhada ao redor. Uma das pessoas havia pegado a cédula. Mas qual? O jovem de boné vermelho. A nota está embaixo do pé direito dele. O detetive Lage estava andando pela rua quando de repente viu um homem pegar a bolsa de uma senhora idosa e sair correndo. O detetive correu atrás do ladrão, que pouco depois desapareceu atrás da porta da cozinha de um restaurante pequeno. Quando Lage entrou, viu 3 cozinheiros preparando a comida. Qual deles é o falso? É o que está segurando a tigela de salada. Ele é o único que não está usando luvas. Algumas pessoas começaram a desaparecer em uma cidade grande. Um mês depois de iniciarem os sumiços, a polícia achou uma casa abandonada. No porão, encontraram 2 homens. Cada um deles afirmava ter sido trancado lá e que estava sendo mantido no cárcere pelo outro. Mas estava claro que apenas um deles estava dizendo a verdade. Observe ambos atentamente e diga quem é o mentiroso. É o homem que está sorrindo. Se ele tivesse passado 4 semanas trancado, estaria com a barba grande e com bigode agora, mas ele está perfeitamente barbeado. A Raquel, proprietária de uma empresa grande e bem-sucedida, desapareceu de seu próprio escritório. A polícia suspeitava de que um de seus subordinados poderia saber onde a mulher estava e interrogou 3 pessoas. Ruth, a gerente do RH, foi a primeira a entrar. Iríamos demitir um funcionário nesse dia, então vim pegar a assinatura da Raquel. Adão, o contador, falou: "De fato, entrei na sala dela. Ela precisava aprovar o orçamento da empresa para o ano que vem." A Ana, a secretária, entrou por último. "Eu vi a Raquel hoje, mas só por 1 minuto. Pedi para ela assinar meu pedido de demissão." A polícia soube na hora quem estava mentindo. Você consegue descobrir também?
Ana está mentindo. A assinatura no documento dela está diferente em relação aos outros. Além disso, ela era a pessoa que a Ruth iria demitir naquele dia. O Martinho comprou um carro e agora, apenas um mês depois, ele foi roubado. A polícia tem 4 suspeitos e todos são amigos da vítima. O crime aconteceu às 10 da noite de uma quarta-feira. Naquela hora, o Alan estava jogando badminton no parque. A Natália estava voltando do trabalho. O Roberto estava passeando com seu cachorro. E a Rosa estava fazendo compras no supermercado. Quem pegou o carro do Martinho? Foi o Alan. 10 da noite é muito escuro para jogar badminton no parque. O Eric estava lanchando em uma cafeteria e sentiu vontade de ir ao banheiro. Ele foi e deixou o smartphone sobre a mesa, mas quando voltou, o celular tinha sumido. O Eric viu um homem saindo da cafeteria e correu atrás dele, mas só o alcançou quando o cara estava prestes a entrar no carro dele. O Eric lhe pediu que devolvesse o aparelho, mas o homem pareceu confuso. Não sei de celular nenhum, só dei uma carona para os meus amigos, eles trabalham ali. Apontando para 2 homens entrando em um prédio. Depois de ouvir isso, o Eric ligou para a polícia imediatamente. Por quê? O homem estava mentindo. O carro é um modelo esportivo conversível com apenas 2 lugares. Não caberiam 3 pessoas ali dentro. Ah, você ganha mais alguns pontos se tiver questionado como o Eric ligou para a polícia. Afinal, o celular dele tinha sido roubado, né? O Júlio estava atrasadíssimo para uma entrevista de emprego, mas quando chegou ao prédio da empresa, viu que não havia nenhuma vaga de estacionamento. Ele resolveu deixar o carro um pouco mais longe da entrada, mas... Ah, não! Havia um monte de veículos parados ali, mas era proibido estacionar naquele lugar. Por sorte, o Júlio teve uma ideia e conseguiu sair de lá sem ganhar multa. O que será que ele fez? O espertinho pegou a multa de um outro carro e a colocou sobre o seu para-brisas. Aí, ficou parecendo que já tinha sido multado. A Joana estava participando de um concurso de culinária. Ela resolveu preparar seus muffins preferidos. Os bolinhos ficaram lindos. Também pudera, ela tinha feito tudo direitinho. Mas quando os membros do júri os provaram, começaram a fazer cara feia e a cuspir. Parece que alguém tinha substituído o açúcar que a Joana iria usar por sal. A jovem entendeu na hora que havia perdido sua chance de ganhar a competição, mas pelo menos podia descobrir quem tinha feito aquela sacanagem com ela. A Joana tinha 3 concorrentes. O Wagner disse que não estava lá, que esqueceu de comprar vários ingredientes e fez uma compra de última hora. A Amanda falou que estava preparando a cobertura para o seu bolo. E a Diana garantiu que estava muito ocupada com a própria receita. Ela era complexa, então exigia total concentração. Pouco depois, a Joana descobriu quem sabotou os muffins dela. E você, já descobriu quem foi? Foi a Amanda. Ela disse que estava preparando a cobertura, mas o bolo dela só está coberto por açúcar refinado. Nesse mesmo dia, a famosa chefe de cozinha Cristina estava esperando alguns convidados muito importantes em seu restaurante. Ela estava ansiosa, pois seu futuro dependia do quanto gostassem de sua comida. Tudo teria que estar perfeito. Faltava só 1 hora antes da chegada dos convidados, e foi aí que a Cristina descobriu que alguém havia deixado uma marca feia de mão em seu dolman branquíssimo. Ela examinou a mancha, era de ketchup, e sabia que alguns dos cozinheiros não gostavam dela. Então, resolveu investigar quem estava por trás daquilo. Observe os cozinheiros e tente ajudá-la a descobrir quem é o culpado. Há um par de luvas manchado com alguma coisa vermelha dentro da lixeira. A única pessoa que não está usando luvas é o cozinheiro da esquerda. Foi ele quem sujou o uniforme da Cristina. A Nancy estava furiosa com seu namorado Paulo e enviou um e-mail terminando tudo com ele. Mas apenas 1 hora depois, a jovem constatou que o Paulo não havia feito nada errado. Agora, ela precisava deletar o e-mail do computador dele. A jovem sabia que o Paulo estava trabalhando, então entrou na casa dele. Mas a máquina estava protegida por uma senha. A Nancy pensou que a palavra de que precisava poderia ser o nome dela. Afinal, o Paulo a amava muito. Mas não era. Aí, uma ideia veio à mente dela.
Ela digitou uma palavra e dessa vez estava certa. Veja o que a Nancy viu na tela e tente descobrir qual é a senha. A senha é 67683. Esses números correspondem às letras do nome da Nancy. A Laura estava jantando com seu namorado em um restaurante, mas o encontro deles não estava indo muito bem. Em determinado momento, os dois ficaram furiosos e começaram a discutir. De repente, o garçom se aproximou da mesa e entregou um pedaço de papel para a Laura. Era um bilhete com o nome de uma comida escrito, mas ela não tinha pedido aquilo. O que será que ele queria dizer? O garçom estava preocupado com a segurança da Laura e então perguntou: "Você tá ok?" O Dennis chamou a polícia e disse que uma grande quantia em dinheiro havia desaparecido de seu quarto. Ele achava que um de seus vizinhos havia feito aquilo. A polícia foi até lá e interrogou a vizinhança inteira. A Débora, uma designer, disse o seguinte para os policiais: "Tive que finalizar um projeto importante, por isso passei a noite toda acordada. Quando enviei a versão final para o cliente de manhã, fui dormir e só acordei agora, quando vocês chegaram." O Arthur, que é garçom, falou: "Tive um dia longo hoje, pois um dos meus colegas adoeceu. Não vejo o Dennis desde ontem." E o Nathan, que é veterinário, afirmou: "Acabei de voltar para casa. Um dos meus pacientes me ligou e disse que não estava se sentindo bem. Tive de correr para o hospital onde ele estava e ficar lá para ajudá-lo." Os policiais souberam na hora quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O Nathan roubou o dinheiro. Ele mentiu sobre a ligação do paciente. O cara é um veterinário, horas. Observe essas 3 garotas. Qual delas é a dona do gatinho? É a jovem loira. O felino rasgou a blusa dela. O que este enigma rebus significa? Quer dizer 1 em 1 milhão. A Susana trabalhava como enfermeira em um hospital. Um dia, ela entrou no quarto para aplicar injeções em 3 pacientes. Após a injeção, era proibido se levantar. E a Susana foi enfática, dizendo aos doentes para ficarem deitados. Mas quando voltou, percebeu que um deles havia desobedecido sua ordem enquanto estava fora. Qual deles? E como ela descobriu? É o cara da esquerda. O celular dele está carregando, mas a tomada está bem longe da maca dele. O João estava com fome, então pegou uma coisa, jogou a parte de fora no lixo e cozinhou a parte de dentro. Depois, comeu a parte de fora e jogou a parte de dentro no lixo. Que coisa é essa? Uma espiga de milho. O Josué contrabandeava objetos antigos dentro de seu país. Dessa vez, estava negociando um lindo vaso antigo. Rapidinho, encontrou uma pessoa interessada em comprá-lo. Como combinado, o Josué chegou ao parque e estava carregando uma bolsa com o vaso dentro. Ele a deixou sobre um banco e se escondeu atrás das árvores. Em menos de 1 minuto, um homem grandalhão se aproximou do banco, pegou a bolsa e foi embora. Quando Josué se aproximou do banco de novo, viu um bilhete. Nele havia um código: Choco Au Au. Qual é a palavra escondida? O Josué só precisou de alguns segundos para perceber que a palavra escrita no bilhete era chocolate. Mas o que o seu cliente queria dizer com aquilo? O cara olhou ao redor e viu um hotel de vários andares, parecido com uma torre. O nome era Hotel Chocolate. Então, partiu para lá. Ali, falou seu nome para a recepcionista e recebeu mais um bilhete. Havia apenas 3 letras escritas lá: F, B, D. Após pensar um pouco, o cara entendeu o recado e subiu para o quarto. Qual era o número do quarto?
é o 624, F é a sexta letra do alfabeto, B é a segunda e D é a quarta. O Josué chegou ao sexto andar e encontrou o quarto que estava procurando. A porta estava até aberta. Sobre uma mesa havia mais um bilhete, tomara que seja o último, e 3 imagens, uma lâmpada, uma garrafa d'água e uma chave. Perto da lâmpada tinha uma seta apontando para baixo. Perto da garrafa havia uma seta apontando para a esquerda. E perto da chave, uma seta apontando para cima. Cadê o dinheiro? Está debaixo da almofada, sobre a cama. Essa almofada está à esquerda da garrafa, mais baixa que a lâmpada e mais alta que a chave que está jogada no chão. A Emília foi à delegacia para registrar o roubo de seu anel de diamantes. Só eu, meu marido e o melhor amigo dele, o Luiz, sabíamos onde o anel ficava guardado. Meu marido está viajando ao trabalho há 3 semanas. Quando foi embora, o anel ainda estava na minha caixa de joias. Ou seja, só pode ter sido o Luiz que o roubou. O detetive Ricardo foi até a casa do tal Luiz. Não sei de anel nenhum e jamais faria uma coisa dessas com meu amigo. Mas aí, o detetive viu uma caixa de joias na prateleira acima da mesa. Posso dar uma olhada? Dentro, vi um anel de diamantes. Eu herdei este anel do meu avô. Ele o trouxe da Europa décadas atrás. Tenho até documentos que provam o que estou dizendo. Quando o detetive Ricardo olhou os tais documentos, percebeu que o Luiz estava mentindo. Como ele descobriu? Veja só a data, é 30 de fevereiro. Os documentos são falsos. A Sheila estava hospedada em um hotel em Paris quando alguém entrou no quarto dela e levou tudo que ela tinha de valor. A polícia tinha 3 suspeitos. O Alain disse: eu estava tentando servir um café lá embaixo, mas com o braço desse jeito é difícil demais. A Maria falou: eu estava na recepção tentando resolver alguns problemas com o meu chuveiro. E o Bruno garantiu: eu estava dormindo, fizeram tanto barulho à noite que não consegui pregar os olhos. Quem é que invadiu o quarto da Sheila? Foi o Alain. Veja só o gesso dele. Está sobre a manga da camisa. Só pode ser falso. E aí, pronto? Então vamos lá. O Newton trabalha com 3 mulheres, a Maíra, a Samantha e a Gabriela. Ele está apaixonado por uma delas há meses. Observe a imagem dos 4 conversando. Você consegue dizer por quem o Newton está interessado? Os psicólogos dizem que costumamos apontar nossos pés para a pessoa de que mais gostamos em um grupo. Os pés do Newton estão virados para a Maíra, então o crush secreto deve ser ela. Um grupo de amigos, a Ana, a Beth, o Tom, a Fran e o Hélio, estavam curtindo a noite, comendo e conversando. A Ana sabia que sua melhor amiga, a Beth, estava afim de alguém, mas não tinha ideia de quem era. De repente, a Beth contou uma piada e todos começaram a rir. A Ana observou uma coisa com atenção e soube na hora quem era o crush da amiga. E você sabe quem? Quando as pessoas riem, costumam olhar para quem gostam mais. Então, é só observar para quem a Beth está olhando. Parece que é o Tom. A Emily ganhou na loteria e agora é a hora de escolher o prêmio. Há 3 opções: uma Ferrari novinha em folha, uma bolsa da Gucci ou um par de sapatos Jimmy Choo. Observe as imagens com atenção e diga qual dos prêmios ela deve escolher. Se eu fosse ela, pegaria a bolsa. Os logotipos da Ferrari e do Jimmy Choo estão errados. Então, o carro e os sapatos devem ser falsos. A Gisele se perdeu na floresta. De novo. Desta vez, ela não demorou muito a encontrar a velha casa da bruxa. Ao entrar, acariciou o gato e perguntou se a bruxa poderia ajudá-la a sair da floresta. De novo. A mulher topou, mas é isso mesmo, só se a garota resolvesse seu enigma. Se conseguisse, voltaria para casa. Mas se errasse, ficaria com a feiticeira e o gato para sempre. Sem escolha, a Gisele topou. Então, a bruxa lhe deu 3 palitos e pediu para transformá-los em 6 sem quebrar nenhum.
Ufa, isso foi moleza para a garota. Como será que ela conseguiu? Precisamos exatamente de 3 palitos para formar o número 6 em algarismos romanos, assim. Observe estas 2 mulheres indo para uma ópera. Qual delas é modelo de uma marca popular? As 2 estão usando bolsas Louis Vuitton, mas olhe só para os logos. O da direita está errado, então a bolsa deve ser falsa. Isso significa que a mulher da esquerda é a cara da marca. 2 famílias vão fazer uma viagem de férias. Qual dos casais tem uma filha? Observe as malas deles. O casal da esquerda tem 2 malas, mas o da direita 3. Essa mala a mais deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Agora vamos para a Noruega. Após o feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, a Alice e a Aline, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e foi visitá-lo antes de ir para a casa da mãe. Você sabe dizer qual? A Noruega é um país frio que fica no norte. Outra coisa, é inverno, mas ao contrário de sua irmã gêmea, a Alice está bronzeada. Isso porque, provavelmente, ela acabou de passar o feriado em um país quente. Tipo na Tailândia, na casa de seu namorado. Então, deve ser ela. Um químico descobriu um novo elemento. 3 dias depois, ele sumiu. O Benício, seu estagiário, ficou responsável por terminar o trabalho do cientista. Mas todos os dados estão no computador do químico e o Benício não sabe a senha. Ele só sabe que a combinação é o nome da filha do cientista, coisa que o cara jamais mencionou. Por sorte, o rapaz tem uma pista. E aí, qual será o nome da garota? O pai dela é um químico, então a pista só pode ser alguma coisa relacionada à química. Que tal a tabela periódica? O 9º elemento é flúor, representado pela letra F. O de número 53 é o iodo, que tem a letra I. Depois temos o 8º elemento, que é o oxigênio, com a letra O. E o 11º é o sódio, representado por Na. Então, o nome da filha é Fiona, e essa é a senha. O Sérgio e a Mônica estão passeando no parque com 3 meninas, a Ana, a Kátia e a Selma. 2 delas são suas sobrinhas e a outra é a filha deles. Você consegue dizer qual das garotas é a filha? A filha é a Kátia. Veja, o casal tem olhos azuis. Então, os olhos da filha deles só pode ser da mesma cor. E a Kátia é a única delas que tem olhos claros. 3 jovens, a Sandra, a Regina e a Teresa, foram a uma festa particular dizendo que eram modelos mundialmente famosas. Porém, 2 delas estavam mentindo. Você consegue adivinhar qual disse a verdade e é de fato uma top model internacional? A modelo deve estar usando uma bolsa de grife de verdade, não uma réplica. Veja, os logos das bolsas Dolce & Gabbana da Regina e da Teresa estão errados. Então, elas devem estar mentindo. Parece que a única modelo por aqui é mesmo a Sandra. O Gabriel avistou uma linda jovem no parque e se aproximou para conhecê-la. Eles passaram horas conversando e, entre outras coisas, soube que ela era professora de música e que tinha 3 irmãos e uma sobrinha. O Gabriel a convidou para sair, mas a garota disse que só aceitaria o convite se ele adivinhasse o nome da sobrinha. O rapaz disse que aquilo era impossível e pediu uma dica. A jovem disse apenas 2 palavras, 3 e 6. Ajude o Gabriel a adivinhar o nome da garota. Lembra que ela é professora de música? Então a pista deve ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos relembrar as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A terceira é Mi e a sexta é Lá. Se juntarmos as 2, teremos Mila. Esse deve ser o nome da sobrinha da jovem. Uhul! Teremos um encontro!
Após as férias, todos os alunos voltaram para a escola. 4 amigos começaram a conversar sobre o que fizeram naquele verão. Parece que todos viajaram. Ariana disse que foi com sua família para a Moldávia para visitar a avó. O Arthur contou que ele e sua namorada passaram 2 meses na Venezuela. O João falou que foi a Nárnia. E a Kelly afirmou que passou por vários países asiáticos. O fato é que um desses jovens passou as férias inteiras em casa. Qual será, hein? É o João. Nárnia é um lugar fictício. Ele provavelmente maratonou as séries todas no verão. Ao abrir os olhos, o Adão viu que estava em uma masmorra. E o pior, ele não se lembrava de como tinha ido parar ali. Mas isso não interessava. À sua frente havia 3 baús. Um estava cheio de moedas de ouro, o outro tinha moedas de prata e o terceiro estava repleto de diamantes. Ele poderia levar qualquer um dos baús. Porém, lá fora, há um vampiro à espera. O que o Adão deve fazer? Ele deve pegar o baú com as moedas de prata. Os vampiros têm medo desse material, então só assim o cara conseguirá sair ileso da masmorra. A Carmen ligou para a polícia dizendo que alguém havia arrombado sua casa e roubado o relógio de ouro do avô. O detetive Carlos assumiu o caso e interrogou a mulher. A Carmen disse que estava aspirando o chão do andar de cima quando ouviu um arranhão na porta, seguido de passos. Ela ficou com medo, então não desceu até o ladrão ir embora. Quando isso finalmente aconteceu, deu falta do relógio. O detetive Carlos se recusou a iniciar as investigações e disse que a mulher estava mentindo. Por quê? Ela disse que estava aspirando o chão quando ouviu o barulho. Isso seria impossível, pois o equipamento faz um barulhão danado. A Carmen não ouviria nada. A Tina e o Lucas eram namorados e moravam em Nova York. Ele havia mudado de emprego recentemente e precisou viajar a trabalho para a Índia. À tarde, a Tina ligou para saber como ele estava. O rapaz falou que estava almoçando e que teria uma reunião de negócio pouco depois. Uma semana depois, quando Lucas voltou para casa, a Tina terminou tudo com ele e o botou para fora de casa. Por quê? Quando é tarde em Nova York, é noite na Índia. Mas o Lucas disse que estava almoçando e queria participar de uma reunião depois. As pessoas não fazem isso à noite. Ele mentiu e provavelmente nem esteve na Índia. O Heitor ficou preso em uma sala que estava prestes a explodir. Já passei por isso. Havia uma saída, mas a porta estava trancada e protegida por senha. Dê uma olhada na pista e adivinhe qual é a senha. Cada número representa a quantidade de linhas que a letra tem. Há 4 linhas nas letras Z e M, 2 na V, 2 na T e 3 na Z. Seguindo essa lógica, a senha é 1332. Muito bem! Um homem rico, o Breno, tinha um vaso precioso de que gostava mais do que qualquer outra coisa. Um dia, o objeto sumiu. O cara ficou inconsolável. 1 hora depois de ter dado falta do vaso, ele recebeu uma mensagem. Se você não chegar aqui em até 10 minutos com 100 mil reais, seu vaso será quebrado. Havia uma foto anexada à mensagem e o Breno percebeu que ela tinha sido tirada em algum hotel. Naquela região, havia 3 deles, o Califórnia, o San Marco e o Savannah. Para onde o cara deve ir? O Breno deve ir correndo para o Hotel San Marco. Este é o único deles que tem 7 andares. A Amanda estava no meio de uma sala em chamas. A única janela de lá era pequena e muito alta, então não dava para alcançá-la. Não havia nada em que ela pudesse subir, nem corda alguma. Nada de porta também. E mesmo assim, em questão de segundos, a Amanda conseguiu sair de lá. Como isso foi possível? Não havia porta na sala, então a jovem simplesmente saiu correndo pela entrada. Uma mulher está sentada em sua sala em São Paulo, mas 4 horas depois ela sai de lá e está em Rio Branco, no Acre.
Como ela conseguiu essa proeza? A mulher é uma piloto e a sala é a cabine do avião em que ela voa. Uma noite, o Kleber invadiu uma casa rica. Ele sabia que o proprietário tinha acabado de comprar um diamante raro. O ladrão conseguiu passar por um dos sistemas de segurança mais complexos que já tinha visto. E lá estava ele, o diamante. Após pegar a pedra preciosa, o espertinho saiu da casa. Mas quando já estava do lado de fora do portão, 2 seguranças o pegaram. O cara tentou convencer os homens de que estava apenas passando em frente à casa, mas eles não caíram no papo dele. Então, revistaram o Kleber, mas não encontraram nada. Os seguranças ficaram intrigados e acharam que o ladrão havia engolido o diamante. Mas o raio-x também não mostrou nada estranho, então precisaram liberar o criminoso. Ele chegou em casa e poucos minutos depois o diamante estava em suas mãos. Como ele conseguiu roubar a joia? Quando Kleber invadiu a casa, não estava sozinho. Seu papagaio estava junto. Depois de pegar a pedra preciosa, ele a prendeu no pé da ave, que levou o diamante até sua casa. Apesar de jovem, o Paulo era um químico muito talentoso. Ele iria participar de uma conferência muito importante para apresentar seu trabalho mais recente. Mas pouco antes do evento, um colega invejoso o trancou dentro do laboratório. Não tinha como ele sair de lá sozinho. No meio da sala, havia um tubo de ensaio com um pouco de líquido roxo dentro e também um bilhete. Essa mistura explodirá daqui a 1 minuto. Você só tem uma chance de neutralizá-la usando um destes ingredientes. Se adicionar a substância certa, a reação irá parar. Aqui está a dica que você precisa para descobrir qual é o ingrediente correto. HIJKLMNO. Outra coisa, seus conhecimentos químicos não ajudam em nada aqui. Por sorte, o Paulo era um cara esperto e conseguiu descobrir o tal ingrediente antes de o tempo acabar. O que era? Há uma sequência de letras do H ao O. Isso quer dizer que o ingrediente necessário era H2O, que é a água. 2 vans idênticas estavam atravessando uma ponte quando ela quebrou. Os veículos caíram na água e começaram a afundar. Por sorte, os motoristas não se machucaram, mas tinham que encontrar uma forma de subir até a superfície, e rápido, pois as vans estavam começando a se encher de água. Um dos homens começou a empurrar a porta do motorista, e o outro estava tentando abrir a porta de trás. Quem tem mais chances de sobreviver? O primeiro não conseguirá abrir a porta por causa da pressão da água, mas a de trás do segundo automóvel é de correr. Com um pouco de esforço, o segundo motorista conseguirá abri-la e escapar. Uma pessoa consegue cavar um buraco em um dia. Então, quanto tempo 2 pessoas levarão para cavar meio buraco? Essa coisa de meio buraco não existe. Observe estas imagens e tente descobrir qual espelho é mágico. É o da direita. Ele mostra um homem de bigode, mas na verdade o rosto dele está completamente barbeado. A Beth estava lanchando em sua cafeteria preferida quando vários policiais entraram. Eles estavam à procura de um criminoso que havia fugido da delegacia no dia anterior. A mulher começou a olhar ao redor, observando os clientes, e depois de um tempo, encontrou o criminoso mais rápido do que os tiras. Quem é ele? Veja só o barista, ele está usando algemas. O Daniel queria ir para o litoral com seus amigos nas férias escolares, mas seu pai o lembrou que ele havia prometido ajudar na loja da família. Quando o homem viu o quão chateado o rapaz ficou, propôs um acordo. O Daniel tinha que resolver vários enigmas. Se conseguisse, estaria livre para viajar e se divertir com sua turma. Então, nossos clientes sempre nos pedem para lhes vender uma coisa que é cheia de furos, mas que mesmo assim segura a água. O que é isso? Após um bom tempo, o Daniel disse a resposta certa. Que coisa misteriosa é essa? É uma esponja.
O pai dele continuou: estou pensando em usar um novo método para colocar preço em nossos produtos. As meias vão custar R$20, uma gravata custará R$28. Você terá que pagar R$20 por um suéter. Um sobretudo custará R$36. Com base nesse método, quanto custará uma camiseta? E aí, sabe responder essa? O Daniel ficou confuso no começo, mas depois se deu conta de que a resposta certa era R$32. Seu pai pretendia cobrar R$4 por cada letra que havia no nome do produto. Você está indo muito bem, disse o pai do garoto. Por isso, vou lhe dar só mais um enigma. Se conseguir decifrá-lo, poderá descansar nas férias. 81 vezes 9 igual a 801. Essa equação não está certa. O que você pode fazer para torná-la verdadeira? O Daniel ficou um tempão matutando esse enigma. E você, consegue resolver mais rápido que ele? Tudo que o Daniel precisa fazer é virar a equação de cabeça para baixo. Ainda bem que ele conseguiu matar essa charada. Então, ficou assim: 108 igual a 6 vezes 18. O Jairo trabalhava como entregador, levando comida e outras coisas para a Dona Bia. A senhora gostava demais dele e confiava em sua honestidade a ponto de deixá-lo usar sua chave reserva. Ela sempre a deixava debaixo do tapete na porta de entrada. Assim, quando a Dona Bia não estava em casa, o Jairo pegava a chave e deixava as compras lá dentro. Um dia, o jovem foi até lá e viu que a chave estava fora do lugar. Ele tocou a campainha e um homem, a quem nunca tinha visto antes, abriu a porta. "Sou eletricista", o cara falou. "Eu estava trocando algumas lâmpadas da sala de estar. A dona da casa está descansando agora." O Jairo chamou a polícia imediatamente. "Por quê?" O criminoso entrou na casa usando a chave reserva. O Bruno voltou do intervalo do almoço e viu que alguém havia derramado café sobre seus contratos. Desesperado, ele soltou um grito, o que chamou a atenção do seu chefe. O homem resolveu investigar quem havia destruído o trabalho do Bruno. Então, reuniu todos e perguntou o que cada um estava fazendo durante o intervalo do almoço. A Nádia e a Elisa disseram que estavam juntas. Elas tinham ido a uma lanchonete para tomar café. O Roberto explicou que não estava se sentindo bem, então resolveu dar uma volta no parque. E a Sandra falou que estava falando com seu namorado pelo telefone. O chefe soube na hora quem estava mentindo. E você, já sabe quem é? Foi a Sandra. Tem uma placa na parede que proíbe os funcionários de usar celular dentro do escritório. Ou seja, ela não estava conversando com o namorado. Um empresário rico desapareceu em sua própria casa em uma tarde. A esposa ligou para a polícia. O detetive chegou e interrogou todos da casa, querendo saber o que cada um fez naquele dia e em que horário. A cozinheira explicou que estava preparando o jantar e que não tinha saído da cozinha. A faxineira disse que foi limpar a sala de jantar assim que o empresário e sua esposa terminaram de almoçar. E a esposa falou que foi tomar sol e nadar na piscina depois do almoço. Então, o detetive soube na hora quem estava por trás do sumiço do homem. Quem será? Foi a esposa. Olhe para fora, está chovendo e não tem água dentro da piscina. O Jefferson estava dentro de um avião, pronto para dar seu primeiro salto de paraquedas quando começou a entrar em pânico. Sem colocar o equipamento nas costas, ele saltou do avião. Mesmo assim, não se machucou. Como isso foi possível? O avião ainda estava no chão. Tem uma grande macieira crescendo em um penhasco. Se um vento forte soprar em direção ao chão, onde as maçãs cairão? Para baixo, em qualquer caso. Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando, período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde.
Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias, mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há 3 suspeitos: um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O elfo. O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê 3 pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe. Você salva a mulher e vai para o carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele. Em um pequeno corredor, 5 zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele exatamente? Zumbis não suam, e uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana. Você encontrou 3 garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria. O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a seguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar. Atrás dela, dá para ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso?
Está escrito "Socorro" no copo que ela acabou de lhe dar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora, dá pra ver o seu reflexo na janela. O homem encapuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu pra se animar um pouco com o café. Você está andando na rua, perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido. E dá pra ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente pra frente. Logo, se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola, mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são, na verdade, lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos e que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los. Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá. Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente você consegue pular para dentro da janela, caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas, pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê um grande puma preto. O fogo está por toda parte e não dá para sair pela entrada principal. Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela dá pra ver a árvore. Parou de chover, mas já é de manhã. Cansado, você chega no seu apartamento. Aí vira a chave, abre a porta, entra e percebe que tem alguém ali. Como descobriu? Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento ao sair. Alguém entrou e a trancou por dentro. Foi necessário usar a chave para abri-la. Aí vê uma silhueta humana parada nas sombras e percebe que conhece essa pessoa. Quem é? É a mulher que lhe pediu para ajudar o irmão dela. Ela estava usando uma pulseira vermelha. A silhueta tem o mesmo acessório. Vim aqui agradecer pessoalmente. A porta estava aberta, mas você não estava em casa, ela diz. A mulher pergunta quantos enigmas resolveu naquela noite. Você percebe que é hora de ver como foi. 0 a 3 pontos. É muito cedo para sair, para patrulhar as ruas de uma cidade perigosa e ajudar as pessoas. Você precisa de mais experiência. Pratique e resolva mais enigmas lógicos. 4 a 8 pontos. Nada mal. Você já resolveu mais da metade dos seus casos. A cidade agradece por isso. 9 a 11 pontos.
Você é um dos melhores detetives dessa cidade. Todos os dias ajuda as pessoas, mas sente que pode fazer ainda melhor. 12 a 14 pontos. Sirene dos carros da polícia, gritos, rostos suspeitos em becos escuros. Você não consegue viver sem isso, e a cidade não pode viver sem você. Paula estava sozinha em um quarto de hotel. De repente, alguém bateu na porta e um homem entrou no quarto. Mas quando ele viu a Paula, se desculpou e disse que devia ter entrado no quarto errado. Assim que ele saiu, a Paula chamou a polícia. Por quê? A Paula achou que tinha algo errado porque o homem bateu na porta antes de entrar. Se ele realmente acreditasse que era o seu quarto, não teria batido. Ele deve ter feito isso para verificar se havia alguém dentro. 4 pessoas estão sentadas em uma mesa ao seu lado em um café. Há um homem, Jason, e 3 mulheres, Rosa, Sarah e Clara. Você consegue adivinhar qual mulher é a esposa do Jason? Mesmo que a Sarah esteja usando uma roupa que se parece muito com a que Jason está vestindo, ela não é a esposa dele. Ela não tem uma aliança. A Clara também não tem aliança, mas a Rosa tem uma que combina com a dele. Existem 12 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto o andar, mais pessoas moram nele. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar. Os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Certo dia, Annabella estava remexendo no sótão de sua tia quando acidentalmente tropeçou em 5 correntes curtas, cada uma feita de 4 elos de prata. Ela achou que seria ótimo se combinasse todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando voltou para a cidade, Annabella levou consigo aquelas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria R$5 para cada elo de prata que ele teria que quebrar e selar novamente. Quanto custará a corrente? A Annabella poderia fazer isso por R$25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. Mas ela era muito inteligente, então pediu ao joalheiro que quebrasse os 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou R$20. Um dia, Stefania se perdeu na floresta, e não é de se admirar que no final ela encontrou a casa de uma velha bruxa. A porta se abriu e ela entrou. A bruxa acabou sendo muito gentil e prometeu a Stefania realizar um sonho se ela decifrasse um enigma. A Stefania estava sonhando com um novo telefone, então ela concordou. A bruxa perguntou: se 11 mais 3 é igual a 2, quanto é 8 mais 6? Demorou um pouco para Stefania encontrar uma resposta, mas ela acertou em cheio. O que ela respondeu? "11 horas mais 3 é igual a 2 horas. 8 horas mais 6 é igual a 2 horas também." Você está ficando com fome e quer ferver um ovo por 2 minutos. Se você tiver apenas uma ampulheta de 3 minutos, uma de 4 minutos e outra de 5, como você pode ferver o ovo por apenas 2 minutos? Quando você vira a água fervendo, vire as ampulhetas de 3 e 5 minutos. Quando a de 3 minutos acabar, você precisa colocar o ovo na água fervente. Você terá 2 minutos marcados naquela de 5. E quando terminar, tire o ovo da água e aproveite sua refeição. O Sr. Wright tinha uma pequena loja em Chicago chamada 5 Bandeiras, mas havia 6 bandeiras penduradas do lado de fora. Ele poderia facilmente corrigir esse erro, mas não o fez. Você consegue descobrir o motivo? No começo, era apenas um engano, mas depois o Sr. Wright percebeu que as pessoas costumavam vir à sua loja para contar sobre esse problema, o que aumentava suas vendas. Um rei sábio percebeu que estava cansado de todo o trabalho árduo que tinha que fazer, então decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele resolveu fazer um desafio, e quem o acertasse se tornaria o novo rei. Qualquer um que quisesse subir ao trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro, sem cortar o pepino ou danificar a garrafa. Os participantes tiveram uma semana para fazê-lo. Este desafio parecia impossível, por isso apenas 5 pessoas decidiram participar e houve somente um vencedor. Como ele colocou o pepino na garrafa?
Ele colocou um pepino bebê ainda broto na garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, então ele teve tempo suficiente para vencer a competição. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Não, em 72 horas vai ser noite de novo. Você vê uma banheira cheia de água. Você tem uma colher, uma xícara e um balde. O que escolhe para esvaziar a banheira? Óbvio, abrir o ralo. A Alice se formou em matemática na universidade. Suas colegas de quarto queriam testar sua inteligência. Elas pegaram 3 envelopes e escreveram mensagens curtas neles. Em seguida, colocaram as respostas às perguntas da prova da Alice em um dos envelopes. Apenas um envelope tinha uma mensagem verdadeira escrita nele, os outros 2 falsas. A Alice não tinha permissão para abrir os envelopes e só podia escolher um. A primeira mensagem dizia: "Não há respostas de prova aqui." A segunda era: "As respostas da prova estão aqui." E a terceira mensagem dizia: "As respostas da prova não estão no segundo envelope." Qual envelope a Alice deve escolher? O terceiro, ele fala a verdade, o que significa que as respostas do exame estão no primeiro envelope. A Joana e o José estavam em lua de mel na França. No primeiro dia, fizeram um tour pela cidade de Paris e deixaram todas as suas coisas no quarto do hotel. Quando voltaram, alguém estava parado do lado de fora da porta, tentando entrar. O casal ligou imediatamente para a recepcionista, mas o homem alegou que a Joana e o José deviam a ele algum dinheiro pelas viagens que fizeram nos últimos 4 dias. A recepcionista soube imediatamente que o homem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Era o primeiro dia do casal no hotel. O Robson e a Ana estavam de férias. Um dia, a Ana lhe disse que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando Robson voltou à sala para pegar seu telefone, a Ana havia sumido. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela acenou com a cabeça, mas o Robson percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 refrigerantes em sua mesa e 2 travessas de frutas. Aparentemente, essas também seriam as últimas férias do Robson e da Ana juntos. O Gregório tinha a missão de tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele tentou sair de lá, mas em vão. Quando se segurou em uma pedra, ela cedeu e a água começou a derramar no interior. O poço estava enchendo rápido. O Gregório viu uma bola murcha, um barril vazio e um pedaço de tábua de madeira. O que ele deve usar para sair do poço? A bola murcha é muito pequena e tem uma fenda na lateral. A tábua de madeira não suportará seu peso. A melhor opção é o barril vazio. Ele manterá o Gregório à tona. O Paulo e a Pauline partiram para a lua de mel e pediram à vizinha que cuidasse da casa deles. Quando voltaram, a mulher descobriu que havia perdido todas as suas joias caras por causa de uma queda de energia. A mulher havia escondido suas joias em um lugar supostamente seguro. A casa não foi roubada. A vizinha era uma pessoa honesta. As joias sumiram por acidente. O que aconteceu? A esposa escondeu suas joias no freezer em uma sacola com comida congelada. Após a queda de energia, toda a comida estragou. A bondosa vizinha decidiu ajudar e jogou fora toda a comida estragada, junto com as joias. Tem um barril de água no quintal. Você olha dentro e diz que está cheio acima da metade, mas seu amigo argumenta que está menos da metade. Como você pode descobrir quem está certo sem usar ferramentas de medição ou remover a água do barril? Incline o barril para que a água toque na borda. Se der para ver o fundo, é porque o barril está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, o barril está cheio acima da metade. O Marcos, o Joel e o Bob trabalham como gerentes no mesmo escritório.
Um dia, um deles foi despedido e outro foi promovido. O gerente restante quis se demitir em um primeiro momento, mas depois mudou de ideia. Você sabe que aquele que foi despedido é mais velho que os outros e é solteiro. O Joel é mais jovem do que o gerente que decidiu permanecer no trabalho e ele não conhece a esposa do Bob. Quem foi despedido? Não foi o Joel, porque ele é mais jovem do que o gerente que ficou. Também não é o Bob, porque ele é casado. Isso significa que o Marcos foi demitido, o Joel foi promovido e o Bob decidiu permanecer em seu cargo. Certo dia, a Karen teve que ir ao hospital. Assim que entrou no prédio, sentiu que havia algo errado com aquele lugar. Caminhando pelo corredor, ela viu 2 enfermeiras. Quem é a falsa enfermeira? É aquela mais à direita. Olhe, os sapatos dela estão sujos e ela mal sabe segurar uma seringa. Fique longe dela, Karen. O Adão é um especialista em TI bem-sucedido que trabalha de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele raramente vai a algum lugar, mas há uma semana decidiu sair de férias. Ele fez as malas e saiu. Uma semana depois, quando voltou, percebeu imediatamente que alguém esteve em seu apartamento enquanto ele estava fora. Como ele mora sozinho, imediatamente chamou a polícia. Por quê? Antes de sair, havia uma lixeira cheia de papéis e embalagens de doces. Quando ele voltou, a lixeira estava vazia. A Adele adora viajar e faz isso sempre que pode. Ela tirou alguns dias de folga e se dirigiu ao aeroporto, para um novo destino. Naquela manhã havia apenas 4 voos. Paris, com partida às 7 horas. Nova York, com partida às 7h30. Los Angeles, com saída às 8h05. E Sydney, com saída às 8h10. Qual o destino da Adele? Ela voará para Sydney. Veja, na mala tem vários adesivos. Um adesivo com a Estátua da Liberdade, o que significa que ela já esteve em Nova York. Aquele com a Torre Eiffel significa que ela já viajou para Paris. E veja o adesivo, eu amo LA. Ei, divirta-se na Austrália, Adele. O Bruno possui uma corporação multibilionária. Já se passaram vários meses desde que ele começou a procurar um novo chefe para um dos departamentos, mas ainda não encontrou. Olhando os novos currículos que sua secretária deixou em sua mesa, ele percebeu que um candidato mentiu sobre sua experiência. Quem foi? Existem 3 currículos. Cada um deles tem a idade, experiência profissional e escolaridade dos candidatos. Mas como alguém nascido em 2000 pode ter um doutorado em economia? Quando a Jéssica voltou do trabalho, percebeu que alguém havia roubado um quadro caro de seu quarto, que ficava pendurado logo acima da cama. Ela imediatamente chamou a polícia e explicou o que aconteceu. A Jéssica afirmou que não tocou em nada naquele quarto. E quando percebeu que a pintura havia sumido, o chamou para investigar. A polícia a apreendeu no local. Por que ela foi presa? A Jéssica disse que não tocou em nada, mas a cama está perfeitamente arrumada. Se tivesse havido um roubo, a cama estaria uma bagunça. Não seria possível pegar o quadro sem pisar nela. Um troll perverso pegou a Marge e a trancou em uma das salas de seu castelo. Ele disse ser impossível sair dali. A sala tem 3 portas de saída, todas equipadas com sensores de movimento. Se a Marge abrir a primeira porta, acionará o mecanismo que enche a sala com gás tóxico. Se abrir a segunda porta, ela iniciará outro mecanismo. Um sensor detectará seu movimento e um enorme peso cairá imediatamente. Atrás da terceira porta, há um monte de mosquitos venenosos pelo qual ninguém consegue passar. Apesar de tudo, a Marge conseguiu escapar. Como?
Ela enganou o sensor de movimento atrás da segunda porta, fazendo-o pensar que era ela quem estava se movendo. Mas, na verdade, ela primeiro jogou o sapato. O grande peso caiu e a Marge fugiu, de pés descalços. Você tem 5 lápis. O verde, o azul e o laranja são curtos. Os lápis vermelho e amarelo são longos. Você precisa organizá-los em uma ordem especial. Lápis longos ficam próximos uns dos outros. O lápis verde fica entre o lápis laranja e o vermelho. O lápis nas bordas são de tamanhos diferentes. O quarto lápis é curto. A ordem correta é amarelo, vermelho, verde, laranja e azul. Você trabalha em um supermercado e precisa organizar 3 caixas da mais leve à mais pesada. Você sabe que a caixa amarela é mais pesada que a preta. 2 caixas pretas têm o mesmo peso que as caixas amarela e rosa juntas. Ok, esse aqui é bem simples. Primeiro vai a caixa rosa, a mais leve. Aí você precisa colocar a caixa preta e depois a amarela, que é a mais pesada. Ei, você tem que fazer coisas estranhas no trabalho. O detetive Heitor seguia um criminoso. Infelizmente ele não sabia como era o rosto dele, pois o criminoso sempre usava um capuz e grandes óculos escuros. O detetive sabia que ele estava escondido em uma das 3 casas da rua do mercado. Quando o Heitor chegou à primeira casa e bateu na porta, um homem abriu a porta e disse que morava sozinho. Ele também disse que não saía de casa há vários dias e alegou que não sabia nada sobre o criminoso. O detetive inspecionou a casa e imediatamente notou que o homem estava mentindo. Como? Há um guarda-chuva escondido atrás do sofá. O guarda-chuva está molhado e há uma pequena poça no chão. Este homem é o criminoso, ou está tentando esconder um. O Mike estava voltando para casa em Chicago, no inverno, quando começou uma nevasca. O tempo estava péssimo e o Mike achou que seria mais seguro passar a noite em um hotel e esperar até que parasse de nevar. O hotel era um pouco estranho, mas como era por apenas uma noite, o Mike achou que estava tudo bem. Na manhã seguinte, ao fazer o check-out e dirigir-se ao carro, ele descobriu que havia algo errado e chamou a polícia. Qual era o problema? O carro estava coberto de neve, e tudo bem, pois nevou a noite toda, mas o para-brisa está limpo, o que significa que alguém deve ter saído com o carro dele. O Silvio pegou um muffin muito bom no café e o colocou em sua mesa de escritório. Ele queria guardar para mais tarde e comê-lo no intervalo do café. Mas quando voltou da reunião, viu que alguém havia comido seu muffin. Apenas 3 pessoas poderiam ter feito isso. E apenas uma pessoa está dizendo a verdade. O Joelton diz que foi o Adriano. O Adriano diz que não comeu nada. O Tiago diz que ele também não comeu nada. Quem comeu o muffin? Foi o Tiago. Apenas uma pessoa está dizendo a verdade, e é o Adriano. Se o Joelton ou o Tiago dissessem a verdade, teríamos 2 pessoas dizendo a verdade, mas o Silvio sabia que apenas uma pessoa não estava mentindo. Um vampiro se mudou recentemente para uma cidade grande, onde ninguém o conhecia, para começar uma vida nova. Ainda assim, ele simplesmente não conseguiu evitar e começou a morder os moradores locais todas as noites. As pessoas ficaram com medo e pediram ao detetive Bruno para ajudá-las. Alguns dias depois, ele já tinha 3 suspeitos. Todos eles haviam se mudado recentemente para aquela cidade. O Bruno visitou todos os suspeitos e teve certeza de que encontrou o famoso vampiro. Quem é o vampiro? Bem, o homem à esquerda tem montes de alho na cozinha e os vampiros não suportam isso. O segundo suspeito tem muitos talheres de prata na cozinha e ele não se importa em comer com um garfo de prata. Nenhum vampiro pode fazer isso. O cara de moletom é um vampiro. Ei, parece que alguém vai ter que se mudar novamente.
Um homem foi a uma loja de utensílios domésticos para comprar algo para o seu novo apartamento. Se ele pegar um, pagará R$1. Se pegar 13, pagará R$2. Se pegar 138, ele pagará R$3. O que ele comprou? Os bens de que precisava eram os números para a porta do seu apartamento. Ele mora num apartamento 138, então comprou 3 números por R$1 cada. Um cientista criou um robô, Jason, que se parecia exatamente com um humano. Um dia, o Jason fugiu da casa do cientista, porque queria começar sua própria vida. E talvez ele pudesse ser companheiro de quarto daquele vampiro lá. A polícia começou a procurá-lo imediatamente, mas o cientista não tinha nenhuma foto do Jason. Eles logo perceberam que o Jason estava escondido na piscina e foram lá investigar. Havia 4 homens na piscina alegando que passaram quase 1 hora nadando. E a polícia pediu que eles fizessem uma coisa para provar que não eram robôs. Assim, eles imediatamente encontraram o Jason. O que eles pediram que fizessem? Eles pediram que mostrassem as mãos. Aqueles com os dedos enrugados depois de nadar eram humanos. Aquele com as mãos lisas só podia ser o robô. A Emília disse ao chefe que alguém roubou o relatório que ela havia preparado para a reunião. Ela também acrescentou que notou alguém entrar usando um moletom para esconder o rosto, um agasalho esportivo preto e luvas. Poderia ser aquele vampiro? Não. Essa pessoa também tinha um anel com uma grande gema. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então, como ela viu o anel? A Emília deve ter simplesmente manchado o relatório com o café que ela bebe o tempo todo. No fim de semana, a Alice quis ir a uma festa na casa de seu colega de escola, mas seu pai não deixou. Então, a Alice perguntou se poderia visitar seus avós. Eles haviam se mudado recentemente para uma linda casa de campo de 1 andar só. Dessa vez, o pai deixou, feliz da vida, mas isso era apenas uma desculpa da Alice para sair de casa. Na verdade, ela acabou indo à festa. Quando voltou para casa, na segunda-feira, seu pai perguntou o que ela havia feito na casa dos avós. A Alice disse que tinha passado grande parte do tempo estudando, no quarto que fica no andar de cima. Seu pai soube na hora que ela estava mentindo, sem sequer ligar para seus pais para confirmar se a Alice havia mesmo ido lá. Como ele descobriu? A Alice diz que passou grande parte do fim de semana no 2º andar da casa, mas seus avós se mudaram para uma casa de 1 andar só, lembra? Agora certamente ela passará um bom tempo no 2º andar de sua casa, de castigo. O Miguel quer jogar no notebook do irmão. Ele geralmente deixa, mas só quando o caçula consegue decifrar um código para descobrir a senha. Hoje a pista é Eva 0, Laís 200, Beth 500, Olivia 0. Érica, qual é a senha? Cada consoante da palavra equivale a 200 pontos e cada vogal subtrai 100 pontos. Em Eva, há uma consoante, que totaliza 200 pontos, mas aí cada vogal tira 100, resultando em 0. Em Laís, 2 consoantes totalizam 400 pontos e 2 vogais tiram 200, restando 200 pontos. Agora você entendeu a lógica, né? Então, seguindo esse raciocínio, há 2 consoantes em Érica, ou seja, 400 pontos. Mas as 3 vogais tiram 300 pontos, portanto, a senha é 100. A Esmeralda se perdeu na floresta. De novo? Ela passou o dia todo vagando entre as árvores, até que à noite avistou uma casa sombria onde morava uma bruxa. Esmeralda não tinha mais para onde ir, então entrou na casa, afagou o gatinho da bruxa e pediu ajuda a ela. Mas a bruxa já estava tentando resolver seu próprio problema. Olha, se você conseguir resolver o meu, ajudo você a sair daqui. Tenho 2 maçãs, quero cortá-las de forma que nós 3, eu, você e o bichano, recebam a mesma quantidade. Mas a minha faca mágica só consegue fazer um corte. Como a Esmeralda pode resolver esse problema?
Ela deve colocar as maçãs juntas e fazer um corte diagonal nelas. Assim, obterá 4 pedaços, mas os 2 menores formarão a terceira porção, ficando do mesmo tamanho das outras. Um velho rei não tinha sucessores para o trono, mas ele precisava de um, então ordenou que os jovens mais inteligentes do reino se juntassem no palácio. Ele deu um ovo a cada um, depois disse que quem cuidasse melhor do ovo e conseguisse trazer uma linda ave para o reino seria o próximo rei ou rainha. 6 meses depois, os jovens voltaram com lindas aves de diferentes tipos. Só uma menina, a Jade, é que veio de mãos vazias. Ela disse que não havia conseguido fazer aquilo. E, surpreendentemente, o rei anunciou que ela seria a próxima rainha. Como você explica isso? O rei deu a cada um uma simples pedra em vez de um ovo de verdade. Ou seja, ninguém conseguiria criar uma ave dali. Mas todos trapacearam, menos a Jade. E assim, o rei percebeu que ela era a única pessoa que se tornaria uma rainha bondosa e justa. A Ariana queria ganhar um dinheirinho, então começou a trabalhar em uma livraria. No fim de seu primeiro dia de trabalho, ela percebeu que um livro de uma coleção estava faltando. Não havia registro algum da venda dele, então certamente a obra havia sido roubada. Ariana era uma jovem honesta, então chamou o gerente e confessou não ter visto o furto. Mas o gerente deu uma risada e disse que não estava faltando livro algum. Dê mais uma olhada na prateleira e tente descobrir o porquê. A coleção tem apenas 8 livros. O 9º livro é, na verdade, o livro número 6, só que está virado de cabeça para baixo e no lugar errado. A Marta tem 4 filhas, Rosa, Beth, Carla e Daniela. Elas são quadrigêmeas idênticas. Um dia, a mulher pediu à professora das meninas para deixar a Rosa ir para casa após a primeira aula, pois tinha uma consulta médica. A professora não sabia diferenciar as irmãs e as meninas queriam se divertir. Então, elas deram algumas dicas à professora. 1. A Carla está em algum lugar no meio. 2. A Daniela está à esquerda da Beth e à direita da Rosa. 3. A Rosa está ao lado da Daniela. E aí, você consegue ajudar a professora a identificar todas as meninas e descobrir qual delas é a Rosa? Então, sabemos que a Carla está em algum lugar no meio, e como a Daniela tem alguém em cada lado seu, também está no meio. Se a Carla é a segunda, a Daniela só pode ser a terceira. E como a Daniela está à esquerda da Beth, a Beth deve ser a quarta, e a Rosa a primeira. Mas isso não pode ser verdade, pois a Rosa e a Daniela deveriam estar uma ao lado da outra. No entanto, se trocarmos a Carla e a Daniela de lugar, a Daniela ficará pertinho da Rosa, mas ainda à esquerda da Beth. Isso quer dizer que a ordem certa é Rosa, Daniela, Carla e Beth. A Rosa é a primeira da fila. A amiga da Joana ligou para dizer que viu um dos filhos dela em uma festa, mas ela não sabia dizer qual deles exatamente. A dona Joana nunca deixava seus filhos frequentarem festas, então perguntou se algum deles havia ido lá. Os meninos, claro, negaram ter desobedecido às ordens da mãe. O Marcos disse que estava estudando naquela noite. O Jonas disse que estava tocando piano. E o Hélio disse que estava jogando no computador. Você consegue descobrir qual deles estava mentindo? O Hélio. Veja, ele tem uma marca de batom no colarinho da camisa. Uma empresa estava contratando um novo gerente. Eles queriam uma pessoa que pudesse se comprometer totalmente, então estavam em busca de um profissional que não tivesse família. O Bin e o Jota foram à entrevista. Os dois disseram que não tinham filhos e que não tinham planos de ter tão cedo. O Jota tinha um currículo impecável, mas a empresa preferiu contratar o Bin, embora ele não fosse tão bom quanto o Jota. Por que será? Antes da entrevista, o Jota teve que levar sua filha adolescente à aula de balé. Depois disso, ele trouxe por engano a mochila rosa da filha consigo. O especialista em RH percebeu isso e deduziu que o Jota tinha uma filha. Em dezembro, todos os alunos tiveram que fazer uma prova final de matemática. O professor olhou para eles e suspeitou de que um deles iria colar. Quem? E como o homem descobriu isso?
Só pode ser a garota. Em dezembro faz um calor daqueles e todos usam camisetas e shorts. Mas ela está usando um suéter pesado e botas de cano longo, então só pode estar escondendo alguma coisa. O Jorge e o Carlos estão preparando o jantar para hoje à noite. Você sabe dizer qual deles está fazendo alguma coisa errada? O Carlos. Veja só, ele confundiu as embalagens e está usando veneno de rato para temperar a salada em vez de óleo. Acho que não vou comer salada hoje. O Luiz e o Orlando estão acampando em uma floresta. De repente, eles viram um urso perto da barraca deles. O Luiz decidiu sair correndo, mas o Orlando congelou e ficou quietinho, sem mexer um só músculo. Quem está em perigo? O Luiz. O urso provavelmente começará a persegui-lo e o animal certamente será mais rápido. Se algum dia você passar por uma situação semelhante, o melhor é ficar calmo. Ande lentamente para trás, mantendo contato visual com o animal. A Michelle e a Elisa estavam se divertindo ao ar livre quando uma tempestade caiu. A Michelle se escondeu dentro do carro, que estava no meio da praia, e a Elisa continuou nadando para longe da praia. Quem não está agindo com sabedoria? A Elisa. Ela deveria sair imediatamente da água e entrar no carro como a Michelle fez. É perigoso tocar na água durante uma tempestade. Dois amigos, o Tom e o Jonas, foram nadar depois da aula. Eles encontraram um lugar bacana e resolveram saltar do penhasco. Qual deles está em perigo? O Tom. Ele deveria ter examinado melhor o lugar onde iria cair. Há pedras abaixo do penhasco que ele escolheu para saltar. Caramba! A Camila e a Raquel estavam faxinando a casa. Em determinado momento, as duas entraram nos quartos de seus filhos adolescentes. A Camila viu o celular do filho e resolveu dar uma olhada nele. E a Raquel encontrou o diário da filha e o abriu. Qual delas está encrencada? Nenhuma das duas está agindo bem, bisbilhotando as coisas dos outros. Mas a Camila está prestes a ser desmascarada. O filho dela está entrando no quarto. A Elizabeth e a Marlene estão atrasadas para o trabalho. Elas estão dirigindo acima do limite de velocidade. Quem não está agindo com sabedoria? A Elizabeth. Há muitas coisas soltas dentro do carro dela. Se acontecer um acidente, esses objetos podem machucá-la. O Miguel e o Davi chegaram à festa de formatura muito elegantes, mas um deles teve alguns problemas antes da grande dança. Você sabe qual? Veja só os sapatos do Miguel. Estão completamente sujos. Ele certamente veio a pé para a festa, pois não tinha condições financeiras de comprar um carro. Mas aposto que a namorada dele o ama pelo que ele é, e não pelo tanto de grana que carrega no bolso. A Melissa e a Jennifer são as garotas mais populares da escola, mas uma delas é mais pobre que a outra. Você sabe dizer qual? É a Melissa. Veja só a bolsa dela. Parece ser da Gucci, mas o logotipo está errado. Só pode ser uma cópia barata da bolsa. Mas a Melissa economizou muito dinheiro, então talvez seja mais esperta. Duas famílias estão viajando de férias. Observe-as atentamente e tente descobrir qual família gasta mais dinheiro. A família da esquerda. As malas deles têm adesivos que indicam que eles viajam com frequência. Ou talvez a família da direita prefira colecionar ímãs de geladeira em vez de adesivos. Dois casais estão prestes a se casar. O salão está cheio de convidados. As noivas estão lindas com seus vestidos longos brancos e os noivos parecem extremamente felizes. De repente, um dos convidados percebe que há algo errado com um dos casais. Você consegue adivinhar o que houve?
A Mari e o Alex não têm reflexo. Olhe para este espelho decorado atrás deles. Eles devem ser vampiros. Eu me pergunto como foi que a Mari se maquiou. A Samantha e a Júlia queriam ter uma tarde de domingo tranquila. Elas decidiram fazer um passeio de balão e foram pro parque. O instrutor ofereceu para escolherem qual queriam ir. No azul, no verde ou no amarelo. A Samantha adorou o azul. Zero surpresa, né? É só olhar para as roupas dela. E a Júlia quer ir no verde. Qual garota não é muito atenta? A Samantha, pois a cor não é tão importante. Veja que não existem sacos de areia no azul. Você quer fazer um passeio seguro, não é? Em uma das galáxias fica o planeta Rosa. Existem muitas pessoas, mas poucos animais. Apenas galinhas e galos vivem lá. Eles podem ser de 3 cores diferentes: rosa, vermelho e amarelo. O André foi para esse planeta para visitar seus amigos no fim de semana. E enquanto estava andando pela rua, viu 3 casais de aves apaixonadas. Nenhuma delas podia estar com um parceiro da mesma cor. Você consegue adivinhar a cor do parceiro da galinha vermelha? É o galo amarelo. A galinha vermelha não pode sair com o galo vermelho. E o galo rosa, como você vê, está perdidamente apaixonado pela galinha amarela. A tia da Emília comprou um perfume de aniversário para ela. Infelizmente a garota não pôde ficar com ele, pois a Ana, sua irmã, é terrivelmente alérgica a perfumes. A Emília o devolveu para sua tia, que havia pago R$65 nele. A senhora o vendeu para alguém por R$80. De repente, ela se lembrou que tinha outra sobrinha. E então foi lá e o comprou de volta por R$70. A Sandra, a sobrinha esquecida, contou que era alérgica também. Então a tia teve que vendê-lo novamente por R$60. Ela teve algum lucro? Sim, ela ganhou R$5 e comprou um café com leite. Um gênio inventou um relógio e achou que ninguém além dele conseguiria ver as horas. 1 minuto nele dura 1 hora e 1 hora dura 1 minuto. O relógio mostra a hora certa 2 vezes por dia. Você consegue ver as horas nele? São 5:30, exatamente como está ali. O gênio apenas trocou os ponteiros, colocando o das horas no lugar dos minutos e vice-versa. Bem, não parece tão genial assim. Alguém estava roubando documentos importantes do escritório. Os guardas não viram ninguém, nem a secretária. O chefe decidiu instalar as câmeras de segurança para descobrir quem estava fazendo isso. Eles conferiram as imagens com cuidado e descobriram quem era. Você consegue adivinhar? É o homem de camisa branca. Quando ele saiu do escritório, tinha 2 pastas nas mãos. No início do dia, estava com apenas uma. O Jaime queria saber se sua esposa o estava traindo. Ele não tinha certeza se ela realmente foi em uma viagem de negócios para a Austrália. Então, pediu para ela enviar uma selfie, e a mulher mandou. Quando ele viu a foto, sabia exatamente que sua esposa estava mentindo. Como o Jaime adivinhou? Bem, é janeiro no Canadá e as ruas estão cheias de neve. Como é que há neve na Austrália? Era para ser verão lá. Todo mundo sabe que uma velha bruxa mora nesta casa velha e assustadora. Ninguém realmente quer conhecê-la. A Maria está na casa agora, mas parece estar sozinha. Como pode isso? Quem diz que bruxas não podem ter o nome de Maria? Antigamente ela era jovem e bonita também. O Jaques tem uma pequena loja que vende meias. Um dia ele resolveu atrair mais gente e fez um anúncio. Meias grátis. Muitas pessoas foram lá e todos os clientes tiveram que pagar, embora as meias fossem de graça. Por quê? O Jaques daria apenas a meia do pé esquerdo para os clientes. Elas eram muito bonitas e as pessoas queriam comprá-las. Afinal, quem precisa de apenas um pé de meia? Um homem estava dirigindo seu carro de Nova York para Los Angeles. No final da viagem, ele descobriu que um dos pneus estava furado desde o início. Ainda assim, chegou ao seu destino com sucesso. Como isso foi possível?
O pneu furado era o estepe. Você está preso em uma sala que está lentamente enchendo de água, que sai de uma torneira na parede. Não há janelas e a porta está fechada com lacre. Você tem um esfregão e um balde grande. Então, como vai sair dessa? Fala sério, é só fechar a torneira. Agora está melhor. Há 5 garotas na sala. A Nicole está falando ao telefone, a Kátia está lendo, a Jéssica brincando de esconde-esconde e a Márcia arrumando as coisas. O que a Sara está fazendo? A Sara está brincando de esconde-esconde com a Jéssica. 5, 6, 7, 5, 6. Qual número está faltando? Uma pequena dica, não é o 7. Você tem 7 segundos para fazer as contas. Falta o número 8. O número subsequente de 567 é o 568. A Suzy trabalha como barista. Esta manhã ela derrubou uma xícara cheia de café. Felizmente sua camisa branca não manchou, mas ela demorou um pouco para limpar a bagunça. Por quê? Havia grãos de café na xícara. Eles acabaram caindo embaixo do balcão. Imagine que você acabou de entrar em uma sala totalmente escura. Há um lampião a óleo, um jornal e alguns gravetos ali. Você só tem um fósforo e tem que fazer uma escolha difícil. O que acender primeiro? O lampião a óleo é definitivamente uma boa escolha, mas ainda está incorreta. Em primeiro lugar, é preciso acender o fósforo. Depois que o banco foi assaltado, a polícia encontrou o dinheiro em um parque, no meio dos cactos. Após os policiais prenderem todos os suspeitos, quase imediatamente descobriram quem era o ladrão do banco. Você consegue também? Esse cara à esquerda na tela tem arranhões no corpo todo, deixados pelos cactos. Existem 6 copos em uma fileira sobre a mesa. Os 3 primeiros estão cheios de suco de laranja e os outros 3 estão vazios. Sua tarefa é fazer com que copos cheios e vazios fiquem intercalados movendo apenas um deles. Como você pode fazer isso? Pegando o segundo copo e despejando o suco no quinto. O Dennis estava em casa vendo TV. De repente, um vaso super caro da esposa dele caiu e quebrou lá no quarto. Ele correu até lá a tempo de ver um estranho pular pela janela e fugir. O Dennis tentou persegui-lo, mas seus óculos embaçaram por causa do frio. Por isso, ele não conseguiu identificar quem era. Quando os policiais chegaram, ouviram a história e imediatamente souberam que ele estava mentindo. O homem inventou tudo para não contar à esposa que havia quebrado o vaso. Como eles sabiam disso? Qualquer pessoa que usa óculos sabe que eles não embaçam quando você passa de um ambiente quente para uma área externa fria. É o contrário. O Alfredo, que não gostava muito de arte moderna, correu para a Galeria Municipal e causou danos no valor de milhões de dólares a várias pinturas. Mesmo assim, o gerente da galeria agradeceu o cara por suas ações. Por quê? O Alfredo era bombeiro. A água da mangueira danificou várias obras-primas, mas ele ainda conseguiu apagar o fogo e salvar muitas outras peças. A Jane estava fazendo uma trilha na África quando decidiu cruzar uma ponte para admirar a vista. Quando estava no meio da ponte, ouviu algo se movendo atrás dela. Ao se virar, viu um enorme leão faminto à sua espera. Do outro lado havia cobras gigantes, e a água à sua esquerda estava cheia de piranhas famintas. Para onde a Jane deve ir? Ela deve pular no lago, pois piranhas não vivem em lagos, especialmente na África. Elas existem na América do Sul. Olhe mais de perto. São apenas alguns peixes inofensivos. 2 pais e 2 filhos encontraram 3 laranjas. Quando as repartiram,
todos ganharam uma laranja inteira. Como? Eles eram em 3 pessoas, o avô, o pai e o filho. Era uma vez, em uma floresta assustadora, 7 duendes que eram irmãos. Todos nasceram com 3 anos de diferença. O duende mais jovem tem 100 anos agora. Quantos anos tem o irmão mais velho? Ele tem 118. Até que está bem conservado para essa idade. Um homem acorda em um lugar onde nunca esteve antes. Ele corre para a saída e vê 2 portas. Quando abre a primeira, vê que o corredor é feito de lente de aumento. O sol escaldante frita qualquer um que entre ali num piscar de olhos. Atrás da segunda porta, um enorme dragão cuspindo fogo está dormindo. Mas quem entra nesse corredor corre o risco de acordá-lo imediatamente. Como ele pode escapar com segurança? Ele precisa esperar anoitecer, pois sem sol pode facilmente sair dali.